Gente, caiu de novo a live? É possível? Sabe o que eu fiz? Eu troquei pelo meu outro aparelho, pode ser meu aparelho de celular. Eu tenho 2 aparelhos. Mais uma vez, desculpa. Mais uma vez, respira, Silene. Cheira uma flor, sopra uma vela e controla a rédea da sua vida. Que desafio! Vocês já repararam? A gente não pode lamentar e nem duvidar. Os desafios acontecem. Olha o barulho. Tá vendo? Desafios para que a gente não faça o que tem que ser feito. Mas eu sou teimosa. Se os desafios vêm, eu venço a cada um. Vou entrar na live direto. Como eu faço para evitar o depois eu faço? Essa procrastinação, essa autossabotagem. Vou começar tudo de novo. Vamos lá. Deixar para outro dia, para depois, tarefas importantes na sua vida. É o tipo de atitude que a gente chama de procrastinação. Coisas que precisam ser feitas. Normalmente, quem tem esse mau hábito de procrastinar, ele acaba tendo uma vida desregulada, bagunçada, desorganizada, que causa tristeza, estresse, mal sucedido. E normalmente está junto, ligado à baixa autoestima, à autossabotagem, tudo ligado. A procrastinação, está tudo ali. É para mim afirmar que eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Tá vendo? Comigo nada dá certo, é por isso. Bom, as características que geram essa autossabotagem, dessa vida bagunçada, de tristeza, de estresse, elas vão atrapalhar a sua vida, tua vida pessoal e profissional. Elas vão diminuir a sua produtividade, a sua capacidade de competição no mercado de trabalho e até mesmo nas suas relações interpessoais, porque você atrapalha a si mesmo, atrapalha o seu progresso, mas atrapalha a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Muito bem. O psicólogo Joseph Ferrari, ele tem um livro, ele escreveu um livro sobre procrastinação. E ele dá um exemplo que em algum momento da nossa vida acabamos nos sabotando. Sabe que hora? Na hora que a gente levanta. Naqueles 5 minutos depois do despertador. Você aperta o botão e fala, daqui a pouquinho, mais 5 minutinhos. E quem nunca, eu pelo menos já aconteceu comigo, de nesses 5 minutinhos perder a hora. Por isso, hoje em dia, eu programo o meu celular antes. Eu tenho que levantar 5h30, 5h15 toca, para mim me dar esses 5 minutinhos, estar antecipando e organizando a minha vida, para que não ocorram intercorrências desse tipo. Muito bem. Procrastinamos coisas que a gente não gosta, aquilo que a gente acha chato, diferente de algo que nos dá prazer. Dificilmente a gente vai procrastinar uma olhadinha no WhatsApp, nas mensagens, no Instagram, no Facebook, mas se a gente tiver que estudar, lavar uma louça, organizar a casa, se preparar para um projeto, fazer aquele trabalho que está ali na gaveta, a gente vai acabar procrastinando e deixando para depois. Bom, nós vivemos constantemente com necessidade de estar atualizado, conectado, e a gente quer abraçar o mundo com as pernas. Tem a vida pessoal, a vida familiar, e aí a gente vai acumulando um monte de coisas, e aí é inevitável a gente deixar algo para depois. Mas quem tem esse mau hábito de procrastinar e de acumular coisas para fazer, acaba atrapalhando o seu rendimento, a sua confiança em si mesmo, e vai mexer em consequências para a sua vida. Não vai deixar você deslanchar, se posicionar, ter boas relações, vai criar problemas, não vai estudar o que precisa, avançar o que precisa, sair do lugar e vai falar que é uma vítima da vida, não tem sorte, vai jogar a culpa na sorte. Não é não, hein? A procrastinação acontece quando você fica muito ocupado de coisas que não são importantes e deixa de fazer tarefas que são prioritárias. Por exemplo, eu deixo de estudar para ficar num joguinho no celular. Eu deixo de focar a minha mente naquele projeto que eu tenho que entregar no serviço para ficar vendo, de repente, vídeos curtos do YouTube, do Reels. Isso é uma procrastinação. Bom, quem nunca
se sentiu frustrado, se sentiu mal, culpado, depois de atrasar uma entrega, uma responsabilidade, algo importante, ou deixar até de fazer, porque procrastinou. Todos nós, em algum momento da vida, já procrastinamos. Mas quais são as principais causas da procrastinação? Existem duas que a gente divide, como física e psicológica. Física, vamos lá. Quando tem alguma alteração física, alguma lesão, uma má formação na região do córtex do pré-frontal. Por quê? Aí tem uma dificuldade de manter o foco, tem uma dificuldade de concentração, se distrai com qualquer sinal externo, com estímulo externo, e aí deixa de realizar e focar nas tarefas que tem que fazer. Então isso é uma causa física. Mas tem a psicológica, sim. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, ela vai tender a o quê? A ficar muito estressada porque ela deixou para depois. E aí vai empurrando com a barriga. Por exemplo, deixei para estudar de última hora e não vou bem na prova. Vai dar estresse, vai dar ansiedade. E aí, mas só que a pessoa não consegue se desligar daquilo que ela tem que fazer. E ela fica ali só na enrolação. É uma causa psicológica. Eu falo que um relacionamento, quando está muito bom ou muito ruim, ele atrapalha esse foco. Porque se você está na fossa, por exemplo, você vai ficar com a mente lá no sofrimento, na tristeza, no que não deu certo. E vai deixar de tocar sua vida, de abrir novos desafios. Tem que tomar cuidado que as nossas emoções, os nossos pensamentos têm que estar no aqui e agora. Por isso que é tão importante você aprender a controlar a sua mente, ter autoconhecimento. Mas vamos lá. Baixa autoestima é uma das causas principais das pessoas procrastinarem. Sim, elas duvidam de si mesmas, de que são capazes, que vai dar certo. Então elas evitam realizar tarefas em que elas acham que as pessoas vão julgar, que elas vão ser avaliadas e elas têm medo de ser reprovada. Então, para evitar de ser reprovada, de ser julgada, avaliada, elas deixam de fazer as tarefas porque elas acham que não vai estar bom, não são boas o suficiente. Mas temos uma relação da dopamina com a procrastinação. Dopamina é um neurotransmissor, conhecido como hormônio da felicidade. E aí o nosso cérebro gosta que ele seja produzido em quantidade e o mais rápido possível, liberado no organismo. Então, tarefas que nos dão prazer, que nos dão alegria, libera. Então, se a gente senta numa mesa de bar com os amigos, libera uma grande quantidade de prazer, de dopamina e rápido, imediata a resposta. Já se eu tenho que sentar e estudar para que minha vida seja bem sucedida, para que eu consiga ter uma carreira importante e lá na frente eu ter os resultados financeiros, de realizações que eu espero, essa resposta vai ser mais lenta, a quantidade desse neurotransmissor vai ser menor. Então, o nosso cérebro nos leva para isso também. Ele prefere recompensas imediatas do que liberam grandes quantidades de dopamina. E aí a gente acaba o quê? Deixando para depois as coisas importantes e fazendo as coisas mais rápidas. Porque as coisas importantes, de repente, elas vão, porque a gente acha chato, dá trabalho. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas tem os tipos de procrastinação. Tipos de procrastinação, Silene? Tem. Vamos lá. Tipo de pessoas procrastinadora. O tipo que faz lista. Mas fazer lista não é bom? É importante a gente usar o foco no momento presente, programar, planejar a vida que a gente quer, o que a gente quer conseguir, programar o nosso futuro. Só que se você ficar com a desculpa que você tem que planejar e pôr no papel, e essa lista nunca terminar, for assim uma lista enorme de tarefas que você tem que fazer, o que vai acontecer? Não vai sair do papel, você vai deixar de ter atitudes e não vai realizar metade do que tem que fazer. Vai deixar para depois as coisas importantes e pôr umas coisinhas mais leves ali para você fazer. Então isso é um tipo que fica só na lista, só no sonho, só na programação. Entende? Tem o tipo que quando vai fazer as coisas, dorme. As coisas que ele tem que fazer, que são prioritárias, que são importantes e que ele acha chato, que está se sabotando. Por exemplo, eu tenho que estudar e aí eu durmo. Eu tenho que ler aquele artigo, aquele livro
e me dá um sono. Eu tenho que focar a minha mente naquele projeto que eu tenho que entregar. Ai, que cansaço. Eu tenho uma criança de 3 anos no balé. Vem pra Barra, faz a aula maravilhosamente bem, dorme no chão durante o alongamento, acorda, vai no centro, dança e vai pra casa feliz. Ela estava com sono ou ela está dormindo para aquilo que ela acha chato, que ela não quer? Eu estou dando esse exemplo pra gente ver que desde pequenininho a gente entra nesse depois eu faço, naquilo que a gente não acha muito legal, entende? É assim que funciona o nosso cérebro. Muito bem. Essas pessoas que dormem durante o que tem que fazer, elas procuram, evitam as atividades menos prazerosas, porque elas acabam dormindo. Então, o problema maior é que quando acorda, ninguém fez a tarefa dela no lugar, não é isso? E aí ela tem que fazer aquilo, precisa fazer o que tem que ser feito. O tempo passou e aí bate um desespero. Por exemplo, se você não estudou naquelas horas e dormiu, aí não dá tempo de estudar toda a matéria para a prova, para o concurso, por exemplo. Bom, tem aquele tipo que é a maioria que deixa para amanhã ou para segunda eu começo. Amanhã eu faço, segunda eu começo. Tudo arruma uma desculpa para tudo. Tudo se torna uma desculpa para deixar para amanhã. Você não ia começar a academia? Amanhã eu começo. Escuta, você já começou aquela dieta que é para sua saúde, para melhorar? E sabe o que é? Eu não tive tempo de ir no mercado, mas amanhã eu começo. Você já estudou, está se preparando para aquele concurso que vai deslanchar a sua carreira? Você não sabe que eu não estou tendo tempo, meu marido, meu filho, as crianças, a escola. Deixa para a próxima. Não é isso que faz esse tipo de pessoa? Deixa sempre para amanhã o que tem que fazer hoje. Esse tipo de atitude vai prejudicar o seu psicológico, vai exigir muito de você, causando o quê? Um grande estresse, uma grande ansiedade, de repente até uma depressão, e poderia tudo isso ser evitado. Simplesmente não deixando para amanhã. Tem ainda aquele que troca o dever por fazer. Como que é isso, Silene? É assim, o dever é uma prioridade, certo? Daquela atividade. Mas não são fáceis, não dão aquela satisfação imediata que libera a dopamina que eu falei agora há pouco no cérebro. Então, eu prefiro usar a rede social do que lavar uma louça. Eu prefiro sentar num barzinho com os amigos do que fazer um trabalho. Então, esse tipo de situação que você troca o dever pelo fazer, entendeu? Você troca, vai fazer coisas que não é o seu dever. Bom, no entanto, quando você fica adiando muito, tendo esse tipo de procrastinação, deixando para amanhã, seja qual for o seu tipo, da lista, do deixa para amanhã eu começo, daquele que dorme porque está cansado demais, que troca os deveres pelos afazeres, seja qual for o tipo que você se enquadra, que você já teve esse tipo de procrastinação, as coisas acumuladas, elas vão te deixando cada vez mais irritado e cansado. Ninguém vai fazer no seu lugar. E você que tem que fazer aquilo. Então é melhor que tome uma atitude, que faça 1, 2 e já, e vai fazendo as coisas no seu momento certo, nas suas doses corretas, aos poucos, com tudo programado e planejado. Para isso você tem que ter um controle da sua mente. Mas Silene, o que eu faço para diminuir essa procrastinação? Eu vou dar algumas dicas. Bom, primeiro tem que aprender a se conhecer e gerenciar as suas emoções. Lembra, pensamentos geram emoções e quem sente é o seu corpo. Bom, tristeza, raiva, falta de inspiração, são emoções que podem acabar impedindo você de realizar alguma tarefa. É o que eu falei, se eu tô na fossa, acabou meu namoro, meu casamento, eu ficar ali pensando naquilo, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer.
Ou se de repente alguém me fez alguma coisa, minha mente só fica naquilo, eu não perdoo, eu não me liberto do lixo mental, eu não consigo ter foco para fazer, para minha vida deslanchar. Por isso que o perdão é importante. E não vou ter inspiração também. Então isso não tem como evitar. Realmente a gente nunca sentir essas emoções, entendeu? Não tem como evitar. Mas a gente deve procurar canalizar, controlar a nossa mente, canalizar essas emoções de maneira mais produtiva. Você tem que ter um domínio, perceber o que você está fazendo e falar, chega de fazer isso comigo. Já não basta não ter dado certo aquela relação, aquela amizade, já não basta aquela pessoa ter feito isso pra mim, eu ter ficado chateada, ainda eu vou me sabotar, eu não vou fazer nada por mim. Que falta de auto-amor é essa, né? Por isso que tem a ver com baixa autoestima, procrastinação. Sim. Identifique a causa do problema. Sim. Quais os fatores? O que aconteceu que está causando essa distração? Fica longe dele. Se de repente é o celular que está te atrapalhando, deixa longe de você. Se de repente é a televisão, desliga. Mas se afasta da causa que você está usando para se sabotar, para deixar para o depois eu faço. O que está te distraindo? Presta atenção. Também a sua distração não pode deixar dominar a sua mente e a sua vida. Você tem que tomar cuidado com isso. Bom, crie um senso de continuidade. Como assim? Pense no seu futuro. Se você não fizer a sua tarefa hoje, na hora certa, lembra, eu acabei de falar, vai acumular, vai ficar tudo lá na frente. Você tem que estudar para uma prova muito difícil, se deixar para isso depois, não vai dar tempo, não vai entender, não vai nem ter foco depois para fazer isso. Se você tem que se preparar para dar um salto na sua carreira, em quem você quer se tornar, você tem que pensar nisso. Pensa lá na frente, eu tenho que estudar agora, focar agora, porque isso é importante para a minha carreira, para o profissional, para a profissional que eu quero me tornar. Porque tudo que eu quero realizar na minha vida vai depender desse sucesso, então eu tenho que focar, eu tenho que parar de me sabotar. Você tem que pensar no seu futuro, entende? Pensar lá na frente para você parar de se sabotar aqui. Identifique os benefícios que essa tarefa que você acha tão chata, que deixa para depois, para se realizar depois, ela pode não ser prazerosa, mas ela precisa ser feita. Então, olha que benefício que ela vai trazer para a sua vida. O que vai ganhar com isso? E faz logo o que tem que ser feito, entendeu? Sinta-se satisfeito por vencer a si mesmo e fazer, por mais que seja chato, entende? Opa! Planeje as suas atividades. Você não falou que... Eu falei para não fazer uma lista interminável e ficar só no planejamento. Mas você tem que traçar os seus objetivos, sim. Ser realista de acordo com o seu cotidiano. Então, na hora de planejar, tem uma realidade e vai planejando aos poucos. Lança poucas metas, semanal que seja, e aí você vai lá e realiza. Não realizou, repete aquilo até realizar, depois você parte para outra. Faça aos poucos. Pessoas bem organizadas, elas têm as suas tarefas, elas conseguem realizar tudo com êxito, elas não vão desmarcar, não vão deixar para depois, entendeu? Elas vão fazer tudo certinho e isso vai causar menos estresse, menos ansiedade, menos problema, menos briga, discussão com os colegas de trabalho, com o chefe, com os clientes. Seja mais organizado com você mesmo. Normalize os seus erros. Como assim? Todo mundo erra em algum momento da sua vida. Errar é normal, você tem que se perdoar. Mas isso não pode impedir de você realizar as suas atividades por medo de falhar. Lembra daquele tipo que não faz por medo de ser julgado? Não caia nessa. Você só vai aprender a melhorar, a não errar mais, errando. Entende? Dentro do processo. Faça do melhor jeito que você consegue, ainda que não seja bom o suficiente, mas continue trabalhando a si mesmo, vencendo a si mesmo em cada momento. Vá de pequenos passos, não tenta resolver tudo de uma vez, que não vai dar certo, você vai se embolar. A procrastinação, ela pode acontecer se você olhar para tudo que tem que ser feito e falar,
quanta coisa. Se você olhar para aquela pia enorme de louça e falar, não vou deixar para depois, vai juntar mais panela, não é isso? Então, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Enfim, crie as consequências para que aconteça, para que pare de acontecer a procrastinação. Olha a consequência de procrastinar. Se eu procrastinar, vai acumular, ninguém vai fazer no meu lugar, a minha vida não vai deslanchar, eu não vou passar naquele concurso, eu não vou crescer na carreira, eu não vou ir bem na prova, não vou me livrar desse problema, vou ter que fazer tudo de novo. Mas também veja as consequências de você fazer tudo certo, de dar tudo certo, entendeu? Então, você veja como você vai se sentir satisfeito, como você vai deslanchar na vida. Coloque alguma outra tarefa que te faça evitar procrastinar. A procrastinação, apesar de ser comum, ela não pode atrapalhar a sua vida. Você não pode deixar atrapalhar a sua vida. Para isso, você precisa praticar o autoconhecimento. Conhecer as suas falhas, os seus erros, os seus pontos fracos, o que te incomoda, o que você precisa perdoar, o que você precisa liberar, como controlar a sua mente para o momento presente. Você tem que identificar esse comportamento de sabotagem, de procrastinação, de amanhã eu faço, e não achar que isso é normal, entendeu? Porque ele pode ser nocivo para o seu desenvolvimento. Busque ajuda profissional se tiver muito difícil. Busque um terapeuta, busque um coaching, busque a Silene, libere nas técnicas quânticas o que está no seu corpo, essa autossabotagem, essa baixa autoestima. Vamos manter o foco, enxergar as possibilidades e ver que cada vez que você deixa pro amanhã eu faço, depois eu faço, é você que sai perdendo, você é o maior prejudicado. Ninguém vai fazer no seu lugar. Ninguém vai te curar, nem eu. Só você fazendo a sua parte. Gente, finalmente eu consegui terminar essa live. Eu não deixo para depois eu faço. Tchau, obrigada pelo carinho, pela paciência. Se você perdeu alguma parte, daqui a pouquinho eu deixo aqui no Instagram da doutora Silene Paz, depois no canal do YouTube. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau!